a resistência cultural, somos a força ancestral, somos Grupo Cultural Explode Coração de Duque Bacelar Maranhão. Sou presidente desse grupo que é tetracampeão maranhense e patrimônio cultural bacelarense. Temos a honra hoje de levar o nome de nossa cidade, nossa querida Duque Bacelar, para vários cantos do nosso país. Adotamos o grito das minorias como a nossa bandeira de luta. Fizemos revolução, nunca baixamos nossa cabeça. E em tantos anos de atividade, algum segredo deve ter guardado. Te convido a vir descobrir. Então, eu vou começar a falar um pouco do JUNAC, assim, quando eu conheci o JUNAC. Eu ainda era garota na época. Para participar do grupo tinha que ter no mínimo 15 anos, que seria um grupo de jovens unidos no amor de Cristo, da paróquia, da Igreja Católica, mais precisamente da PJ, Pastoral de Juventude, da Igreja Católica. E quando eu conheci uma vez, um final de semana, passando pela rua principal, e este grupo estava, na época, se encontrando. Era um grande encontro, onde atualmente, nenhuma das salas do prédio, onde atualmente é a Prefeitura Municipal. E eu lembro-me, assim, que eles estavam cantando, dançando, e dali veio a curiosidade de saber o que era aquilo, o que estava acontecendo. E alguém me respondeu: ah, é um grupo de jovens, é um encontrão do grupo de jovens, JUNAC. E daí eu fiquei com aquele nome, e eu disse: quando eu crescer, eu vou participar de JUNAC. Foi mais ou menos assim. E o tempo foi passando e eu fui amadurecendo, conhecendo as pessoas. O fato é que eu comecei a fazer parte do grupo de jovens JUNAC antes dos 15 anos, que era exigido na época. Porque eu fui entrando na época, eles me chamavam até de café com leite, aquela pessoa que não tinha nenhuma importância. Mas, assim, o meu desempenho, o meu compromisso fez com que eu viesse a participar. Alguns anos depois, eu creio que por mais ou menos 5, 6 anos após esse momento de participação, aí surgiu a quadrilha. Aí como surgiu a quadrilha? Era buscando meios, porque como o grupo era voltado mais para oração, trabalhos voluntários, missão, junto à Igreja Católica, então surgiu a necessidade de levar diversão para o grupo. Daí surgiu a Junina, a quadrilha do JUNAC. Era exatamente isso. Que na época já era a mais bonita do período. A mais elaborada, a mais trabalhada, tudo naquela simplicidade da época, mas que já era um luxo. E a nossa primeira junina, lembro-me que ela trazia um enredo dos coronéis. Era o casamento, era a briga para que acontecesse um casamento com a filha do vaqueiro, com o filho do vaqueiro e a filha do coronel, e aí traçava uma briga mais ou menos nesse sentido. E que inclusive uma dessas, quando chegava o dia da apresentação do JUNAC, do grupo de jovens JUNAC, aí movimentava toda a cidade, até porque à tarde, por ser sempre voltada para a história do coronelismo, aí havia um passeio pela cidade de cavalos, a gente conseguia os cavalos emprestados. Inclusive, em uma ocasião, o meu pai, que era um dos coronéis, ele quebrou o braço, caiu e quebrou o braço, né? Houve esse pequeno acidente. Mas a gente passeava pela cidade com o objetivo de chamar a atenção para o nosso evento, para o nosso grupo, para a nossa apresentação. E de fato a gente conseguia. A noite que dançava o JUNAC era a noite que mais atraía o povo para a praça de eventos. Posteriormente ele veio evoluindo, surgiram outras pessoas, inclusive meu filho veio a dançar, e com a inovação, com o passar do tempo, aí surgiu a Junina, o grupo Explode Coração. O antigo JUNAC, aí daí veio o grupo Explode Coração, que é o que na atualidade está aí fazendo sua história, dando continuidade à história à sua maneira, com histórias mais atualizadas, mais elaboradas, com danças não a rústica do nosso tempo, do meu tempo, a tradicional, mas inovada. São novas, como é que eles chamam hoje? A junina estilizada, é isso aí, a junina estilizada.
que aí até o estilo do tempo Junac transformou, claro, para melhor. O ano, eu acho que foi pelo ano de 90, por aí, 92, eu acho. Reunião era ali, era no clube, antigo teatro, que hoje é o restaurante popular. E a gente reunia os domingos à noite. E aí a gente não tinha sede própria. Era lá, às vezes na igreja, às vezes na praça. Era onde tocava. A gente reunia. Tu entrou para dançar, né? Eu entrei para dançar como participante do grupo, que é do grupo Junac, um participante. Aí no período da quadrilha eu já engajei já na quadrilha. Aí de lá a gente veio participando, quadrilha, festas juninas, barraca, tinha as barracas na praça. E às vezes as quadrilhas da quadra lá fora era na quadra do Luiz Viana, lá dentro. Tinha naquela quadrilha que era o Parque Junino. E primeiro era ali dentro, que seria 9 noites. Era 9 noites de quadrilha. Quando foi tua primeira viagem, a história que tu contou aí, que tua mãe pediu as recomendações? Na primeira viagem eu nem não lembro assim a data, porque eu tinha uns 16 anos por aí. A gente foi para o aniversário de outro grupo de jovens, que tinha os grupos da cidade. A gente foi para o aniversário do grupo de jovem Brejo, que a gente fazia aquela parceria assim. Os grupos do Bacelar, o Neto ia para o aniversário do grupo de Brejo. Aí quando era daqui, eles vinham para cá, de Buriti, a gente ia para Buriti e ficava fazendo aquela junção para dar aquelas festas, que davam umas festas, e o pessoal até dizia, a festa de aniversário do grupo de jovem é o festão da cidade, que as festas eram uma vez no ano que a gente fazia, e essas datas. Aí assim, né, você entrou de menor no grupo, quem assim que ficava responsável pelo fato de vocês serem de menor? Esse tempo sempre a coordenação, era a Lúcia Lima, que ficava responsável pelos de menor. Quando tu passou a ser à frente ali da quadrilha, coordenar, como era que funcionava ali para tu convidar o pessoal a ensaiar, que a luz de ensaio era à noite, não era? Já era à noite. Como era que funcionava isso aí, para chamar o pessoal para os ensaios, convidar e se reunir? É o seguinte, a quadrilha do Junac sempre foi aquela quadrilha que o pessoal tinha aquela expectativa de dançar, porque era uma das maiores da cidade e as outras só do colegial. O pessoal queria aquela quadrilha que de vez em quando saía, viajava. Aí o pessoal ia participar. E a gente os pais tinham que falar com os pais pela responsabilidade, né, de tomar conta, de ficar no pé, ir na casa, buscar, às vezes ia deixar em casa, quando terminava os ensaios, não vamos deixar pulando em casa. Assim a gente que juntava o pessoal. E assim, né, além da quadrilha, você, dentro do grupo de jovens, no MAC, além de ser o grupo de jovens, era a quadrilha também. Vocês tinham muitas outras atividades, esporte, essas coisas assim? A gente fazia jogos de bola contra o outro grupo, que eram os dois grupos. A gente fazia jogo de bola, às vezes fazia o tempo do piquenique, que fazia aqueles, às vezes finais de semana juntava. Aí vinha as festas de encerramento de final de ano, era assim que a gente fazia, os amigos invisíveis, aquelas coisas. Às vezes era na casa de um, que nunca não tinha sede. Eu lembro que às vezes até a gente fez um aqui na casa da Lúcia Lima, aí a gente botando, não era mesa, era roda com os presentes em cima, e aí lá vinha chuva, aí juntava, eu vou correr pra dentro de casa. Era assim a gente fazia. E quanto Junac eu tenho assim histórias. Quando a Edmara me fala um pouco do surgimento do Junac, eu até tive assim vontade de chorar, porque foram muitas lembranças. Foram pessoas que já não se encontram mais com a gente. Então eu até assim me emocionei, lembrei de tantos outros que fizeram história. O Antônio Ferreira, o Popular Progresso, o Francisquinho, o Popular Televisão, o meu irmão Marcola, dentre muitos outros, Zé Parente, Gilmar, pessoas que já não se encontram mais em nosso meio.
Eles foram as pessoas, os pioneiros do grupo de jovens Junac, hoje atual Junina Explode Coração, atual grupo Explode Coração. Mas ainda vale ressaltar que daquela época, dos pioneiros, nós ainda temos o Baidec, o Zé de Deus, no caso, hoje vereador Zé de Deus. E posteriormente, com o surgimento, eu ainda estou aqui, ficarei por muito tempo, tem o Neto, o Custódio e muitos outros que não me vêm na lembrança nesse momento. Falei mais dos que já até partiram, porque foram os pioneiros. Ele era um grupo formado mesmo por jovens, como já falei anteriormente, que tivesse acima de 15 anos. Ainda podemos lembrar que a professora Conceição Mesquita e muitos outros. Eu creio que seja essa lembrança. A gente vinha naquele ritmo de fazer, a gente estava fazendo quase os mesmos passos todo ano. Era isso que a gente estava fazendo, sem a evolução. Um pouco. Aí foi o tempo que o Neto começou, e aí depois veio Dominguinho, veio outro Neto aqui, os meninos, aí até o Neto, que não sei se foi o Roberto ou foi o Neto que disse assim, que o Dominguinho disse assim, rapaz, eu tenho umas ideias novas, mas eu acho que o Neto não vai aceitar. Não sei se tu lembra disso, que a gente ensaiava que era no Bacana. Aí eu disse, não, vamos botar, vamos acolher as ideias, vamos evoluir. E aí foi que a gente começou, a evolução da quadrilha, com passos, coreografia. Aí foi no tempo que veio aquela primeira evolução, que foi aquelas roupas de TNT, que foi um áudio mesmo bem 2007. Que a gente ficou sem tecido, sempre aquela correria de sempre. Eu acho que não sei, acho que ainda hoje tem. Com as coisas quase em cima da hora ali. Aí a gente, cadê dinheiro, e cadê tudo, e não tinha tecido, não tinha nada. Aí inventaram, assim, vamos fazer de TNT as roupas. E aí nós fizemos, desse tempo era a Gracilene, dali já começou o evento da quadrilha, que a gente começou em Afonso Cunha, que a gente ficou, antes do primeiro lugar, a gente ganhou, não sei se foi segundo ou foi terceiro. Terceiro lugar. 2007. Que aí a gente dizia assim, eu lembro que a gente dizia assim, que nossa via no áudio a Bacana lá em cima, todo mundo é Ave Maria. Aí um dia a Jeane disse assim pro Neto, nesse tempo aí o Neto já começou a sair pelo verdinho. Aí a Jeane disse assim, no próximo ano nós vamos botar ganhar da Bacana. Aí o Neto disse assim, nem no sonho. Chego lá. Aí foi, a gente começou a ver que foi aquele evento que a gente foi feito o trem, aquilo tudo, e aí a gente foi que a gente ganhou o primeiro lugar, e aí o Neto disse, Jeane, tu não tem jeito pra comigo não. Como falava, a Explode evoluiu, aí se tratando ainda da história, eu tive a graça de ainda participar do espetáculo da Explode Coração, já Explode Coração. E ressalto ainda aqui o seguinte, que eu permaneço à disposição do grupo, sempre que me é cabível, que preciso, está ao meu alcance. E meu filho Tássio, como eu falava, que ainda dançou no Junac e continua na Explode Coração. Atualmente continua ainda no grupo de frente, contribuindo com o espetáculo desse maravilhoso grupo. Em Duque Bacelar, na década de 80, um grupo de jovens se reunia bem longe do virtual que hoje domina, onde louvavam a Cristo e resolveram montar uma quadrilha junina, mobilizando toda a cidade. Não demorou muito tempo para virar tradição. E no dia 29 de junho, Junac fazia sua grande apresentação. O início da Explode Coração, que não era Explode Coração, o nome era Junac, Quadrilha do Junac, que surge da Igreja Católica, de um grupo de jovens, né, onde eu fazia parte. E naquele momento eu participava da diretoria da Junina, que abrilhantava os arraiais do Duque Bacelar e da nossa região, do leste maranhense, né, fazendo viagens intermunicipais. Mas no início sempre aquela quadrilha tradicional, e com um certo tempo
foi evoluindo, a gente foi em busca de novas coreografias, novos passos de quadrilha, aonde eu na frente com o Neto Ana desenvolvia toda essa estrutura para a quadrilha junina. E teve um ano que nós fizemos a mudança daquela tradicional, que era uma única fila, para o quarteto, que era 4 filas, que até hoje, né, está essa formação. Essa formação que foi a mudança para uma estilização da junina. Nesse momento eu já havia observado alguns participantes bem à frente do movimento junino, onde tem Domingos Filho, que eu me lembro muito bem da época, e eu sabia que ali não ia parar, ia dar continuidade. Eu tive na minha história um momento que eu tive que me ausentar, foi até trabalhar em Anapurus, né, um município aqui do Maranhão, e deixei sob o comando dessa galera que eu observava que realmente tinha liderança entre o movimento ali da junina. Quando eu retorno, vejo que o movimento tinha dado certo, tinha dado continuidade, e naquele momento eu observo outro grupo junino precisando de uma ajuda, de um momento para eles darem passos também mais adiantados com relação à questão junina. E eu resolvo ajudá-los, fazendo marcação da quadrilha, a produção também, que era o grupo Os Verdinhos, né? Grupo Os Verdinhos. Naquele momento foi muito bom, a gente desenvolveu alguns anos Os Verdinhos, inclusive teve o fim, e em seguida tivemos até uma outra junina que surgiu, que foi a Sonho Nordestino, uma junina diferente, né, que também ajudei a produzir. E a Sonho Nordestino também não só foi apresentado um ano, e naquele momento decide formar um único grupo, uma única junina, que se tornaria Explode Coração hoje, né? Hoje todos os participantes migraram para uma única junina, que se tornaria Explode Coração. Em 2009, as juninas elas começaram a se estilizar de forma mais estruturada, com mais riquezas de detalhes, de indumentária e vários outros investimentos, né? A quadrilha, a junina, ela teve uma amplitude que a gente pode dizer que para nossa região era muito difícil trabalhar uma junina com a estrutura que hoje a Explode Coração tem. Surgiu essa mudança para o estilizado de competição, que a junina Explode aparece com o nome Explode Coração. O que levou o grupo a mudar de número, é assim, eu acho assim, que a gente tem que às vezes evoluir as coisas, mas ficar mais na mesma. E aí assim, aí os grupos vieram evoluindo, evolução, e sempre tem que procurar a quadrilha. Era a quadrilha do Junac, mas era só a quadrilha do Junac. E o Junac era o grupo da igreja, não é isso? Então precisava de um nome. Como a gente usava mais aquela música Explode Coração, que era todo ano, eu não sei se... A gente dá briga por ela. Briga por ela. E aí eu acho que foi aí que levou a colocar o nome Explode Coração, por causa daquela música. Que hoje vem aí conquistando do estadual, dos intermunicipais, estadual e até mesmo nacional, sendo reconhecido hoje nacionalmente. Então a história da Junina Explode Coração surge aí, na finalização dos grupos juninos e a fusão desses grupos se tornando uma única quadrilha representante do Duque Bacelar. E hoje está sendo bem representado, porque tem liderança já de muito tempo, gente que já está desde o início entendendo essas modificações, investindo, participando, e
a gente sabe que será sempre assim, pessoas novas aparecendo e fazendo também o meio de aparição dos grandes artistas aqui da nossa região. Então, a Explode Coração hoje é um símbolo de cultura do nosso município, que com certeza ainda vai apresentar muitos artistas nesse palco da cultura. Eu era participante do grupo de jovens Junac, que na época era Jovem Unido pelo Amor de Cristo, onde participavam as pessoas na faixa de 17 anos. Meu primeiro ano que eu entrei nesse grupo foi por volta de 2000, um ano de 2000. Aí brinquei até 2006, onde o nosso amigo Domingos Lopes entrou em frente à direção. Aí por volta de 2002 eu entrei na parte da direção, onde eu ficava responsável por tudo, pelos brincantes, roupa, figurino, a situação financeira que a gente andava pedindo. Aí em 2006, até então eu fiquei até 2006. 2006 eu tive que me afastar devido à minha gravidez. Na época a nossa roupa era feita, nós pegávamos muito doação. Aí nós tínhamos alguns patrocínios pela parte política, mas era muito pouco, a gente ganhava 1 metro, no máximo 1,5 metros. Então, como o nosso orçamento era pouco, nós tínhamos que comprar 1 metro de TNT para inteirar. Às vezes tinha umas pessoas que eram mais altas, mais fortes, então o pano não dava. Então a gente teria que tirar um meio metro dali para poder dar, porque era muito pouco mesmo, me lembro demais. Então a gente se juntava um grupo, ia pedir, a gente andava muito na cidade pedindo, demais, demais. Uma amiga que ela era bem fortezinha, e ela tinha que aparecer com esse vestido, tinha 1 metro, já pensou, uma pessoa alta, forte, com 1 metro, minha gente, nós sorria demais, lá vem. Era interessante demais, era pobreza demais, mas nós sorria dessa parte nossa pobre mesmo de andar pedindo, viu? Na época, cada um comprava seu tênis, às vezes vinha tênis amarelo, preto, a calça era um jeans claro, um jeans escuro, o que importava era a cor da camisa, o resto pra baixo, meu amigo, se virava nos 30, chapéu, um de pai, outro de coisa, e era tudo isso. Nossa rotina de ensaio era muito tarde, sempre depois da aula, à noite. Aí nós começávamos os ensaios 11 horas. Me lembro que o nosso ensaio era na creche, que hoje é uma creche. Mas na época era o Fundec, aí passamos por Clube Zé de Alencar, que era o clube de festa da cidade, aí começamos a ensaiar. Inclusive eu me lembro da fatalidade que teve um assalto na nossa casa, porque todo mundo lá na nossa casa participava, todo mundo, minha mãe Elza, meus irmãos Giovana, Gilvan, Kelviane. Inclusive em 2006 eu tive que me afastar pela minha gravidez. Aí retornamos novamente depois de muitos anos. Meu menino teve esse que eu me afastei em 2006. Ele fez participação agora no Clube Cultural Explode Coração. Com 11 anos ele fez a primeira participação dele. E ele tinha muita vontade de dançar, mas como era de menor, por volta de 11 anos, ele não podia participar. Mas esse ano nós estamos voltando em peso, inclusive a família toda novamente. E lá em casa era a maior festa no tempo de viagem, quando era para nós viajar, que mamãe queria, mas na época nós andávamos de caminhão e nós tínhamos essa preocupação de não levar ela. Era em cima, pau de arara, menino, nós puxávamos, bora, é você. E eu tinha tanto medo daquele freio. Aí quando a gente passou já a dançar novamente, que era ônibus, aí ela não faltava um. Mamãe sempre foi fã. Até hoje ela é fanática, inclusive nós ficava até de manhã para nós terminar a roupa, confeccionar. Eu me lembro que eu fui em Miguel Alves, minha avó me deu uma máquina e minha mãe, a gente conseguiu outra máquina. E eu me lembro que quando foi pra gente costurar um tema, era uns babados. Gente, a máquina fumaçou de manhã. A máquina, eu digo, pronto, a máquina não presta mais. Aí nós deixamos a máquina no canto e fomos costurar na outra máquina. Minha gente, foi a maior festa lá na casa, mamãe sempre abriu as portas. E era aquela festa toda, e a gente não tinha tanta maldade, não tinha, era ótimo. E a gente, quando a gente dava por si, o sol vinha saindo. Minha gente do céu, já é de manhã. Antigamente eles passavam a noite e dia aqui em casa. A costureira, minhas filhas, a mesma que dança quadrilha, elas mesmo faziam a roupa da quadrilha. Eu tinha o maior prazer de estar com eles aqui dentro de casa.
Eles faziam farofa de ovo, eles compravam calabresa, faziam frito, passavam a noite, era um dormindo no chão, outro assim no sofá, outro nos colchão velho que eu tinha aqui guardado. E assim nós passávamos a noite. Tinha vezes que faltava queimar até as máquinas, só de tanto costurar. E aí eu fiquei gostando muito da quadrilha, como dá hoje, sou apaixonada pela quadrilha. Tô me dando muito, eu tô sentindo muita falta, porque eu já tô bem idosa, eu não posso mais nem quase acompanhar pra longe, mas aqui quase toda vez eu vou pro ensaio, gosto muito da quadrilha demais. E eu amo essa quadrilha. Eu me lembro que a nossa apresentação não tinha coreografia, nada. O importante, olha, é você bater palma e as mulheres mexer o vestido. Eu me lembro demais que quando os meninos terminavam, que ele mostrava as palmas da mão, gente, tava sangrando. Aí a coreografia era tão sincronizada que uma ia para a esquerda, para não falar que era tudo bagunçado, e outra ia para a direita. Eu me lembro que nós fomos fazer uma apresentação, a primeira vez que a gente ganhou um título em 3º lugar. Foi em Afonso Cunha, a gente foi fazer uma apresentação, só que lá tinha um quesito e nós não tínhamos noção de que nós ia fazer nós ia participar competindo já na época. Aí eu me lembro, o tema da quadrilha e ninguém, eu digo, gente, tem uma música que eu acho que fala alguma coisa do meio ambiente, então bora botar meio ambiente, porque ninguém tava programando nada. Então, pronto, meio ambiente. E a gente conseguiu o 3º lugar sem fazer tema em nada. Ao longo do tempo, o Grupo Cultural de Duque Bacelar Maranhão dedicou-se a preservar a cultura local e suas tradições, transmitindo-as de geração em geração. E foi aí que a quadrilha do Junac se tornou a Junina Explode Coração. Naquela época, 2009, eu com 38 anos, né, tendo a oportunidade, tendo sido vereador, tendo visto a luta de vocês, sou do tempo de que acompanhava o Junac, que depois vocês tomam frente e transforma-se no grande grupo Explode Coração. Sei da importância que tive, mas quando tive a oportunidade de fazer, não pensei 2 vezes. Era maneira de incentivar a juventude de Duque Bacelar e fazer com que eles sonhassem que pudesse sair de Duque, que eles poderiam ser maiores, que Duque Bacelar podia, através deles, levar o nome da nossa cidade. E não pensei 2 vezes. E investimos na época, para surpresa de muitos, de você, de Mara, de Domingos, de outros como Neto, como Tássio, que faziam parte daquilo ali. Eu até brinco, né? Não sei se eram pré-adolescentes ou adolescentes, mas eram muito novos. Mas eu não quis, de momento algum, deixar que vocês deixassem de sonhar, que vocês podiam fazer a diferença como fizeram. Tanto é que a Explode Coração, a gente começa a investir nela em 2009 e durante o 1º mandato, por consequência o 2º mandato, não medimos esforços para tornar ela conhecida em todo o Maranhão e nacionalmente, não foi só no nosso estado. A Explode é conhecida nacionalmente. Isso não engrandece só a gestão, Flávio Furtado. Engrandece, leva o nome da nossa cidade. Então eu acreditava que era possível, que aquele pequeno grupo de jovens, né, poderia de fato levar a Duque ser conhecido nacionalmente. Para muitos, naquele momento, era só um sonho. Mas o que eu digo, era um sonho que não era sonhado só por mim, não só pela Edmara, pelo Domingos, era sonhado por uma grande parte de bacelarenses, e lá estavam senhoras que também acreditaram que poderiam de fato fazer esse diferencial. E estando prefeito, eu tinha as ferramentas para investir naquele momento, naquela juventude empolgada que me dizia que não, vamos lá que a gente de fato vai representar Duque. Sei que vocês representaram como poucos, ainda estão a representar, né? O importante é isso. Isso já fazem quase 2 décadas, né? 15 anos. Então, eu até brinco com vocês que vocês são muito resistentes, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto é desgastante, o quanto é caro fazer isso. Mas tudo isso parece pequeno quando vocês estão brincando, quando vocês estão dançando, quando vocês estão levando o nome do Bacelar. Então, sendo gestor e podendo fazer isso, era algo que eu não poderia
eu não poderia deixar de participar, deixar de dar a minha mão, entendeu? Acreditando na juventude do Duque Bacelar. Vocês eram muito e são muito sonhadores, como também não é diferente, né? Eu também acredito nisso, acredito que é sonhando que a gente vai realizar o sonho. Triste da gente se não tiver coragem, né, de sonhar, né? E o sonho de vocês naquele momento era muito audacioso, parecia ser impossível nós chegarmos lá. E aí eu tinha que fazer a minha parte. Então fiz com muita tranquilidade, com muita naturalidade, porque também acreditava que fazer uma gestão diferente, ela não poderia ser diferente se ela não olhasse para a cultura com outros olhos. Então investir naquilo ali era olhar para a gestão, era acreditar que aquilo ali também seria o reflexo, como foi, de uma gestão que poderia ser um diferencial, um divisor de água, não só na cultura, mas na gestão como um todo. E foi investindo na Explode que a gente, de certa forma, também levou o nosso nome da nossa cidade para esse país, né? Para esse país, né? Afinal de contas, do Duque Bacelar, a Explode Coração já é um patrimônio maranhense, cultural, por que não dizer nacional, né? Olá, tudo bem? Eu sou Domingos Filho, e minha história na Explode Coração, ela começa no ano de 2004. Na época eu era pré-adolescente, eu tinha por volta de 14 anos. Eu sempre amei dançar quadrilha, já dançava quadrilha nas escolas, e eu conheci a Explode Coração, acho que em 2002, 2003, assisti ela há 2 anos e sentia muita vontade de dançar, mas como eu era muito novo, mas quando eu completei 14 anos, pedi minha avó, que na época teve um pouco de... ela quase não aceitava, porque os ensaios eles aconteciam só à noite, quando os alunos saíam da escola, a gente tinha que esperar e os ensaios terminavam muito tarde. Mas deu certo, entrei em 2004, nessa época a direção da Junac era o neto Ana, o neto do Ari, Jeane, Roberto e Helenária. Lembro muito que eu tinha muito medo da Jeane, porque todos comentavam, a Jeane aqui é quem bota o moral, é ela quem diz quem dança e quem não dança. E entrei em 2004, nessa época foi o primeiro ano que a quadrilha dançou em formato de quarteto, que foi uma grande revolução aqui na cidade de Duque Bacelar. E nessa época, 2004 e os anos seguintes, ainda uns 3 anos seguintes, não tinha muito essa evolução de coreografias, era mais formação de desenhos em quadra. Enfim, entrei no ano de 2004, dancei novamente em 2005. Em 2005 eu já comecei a dar alguns palpites para o neto do Ari. Tinha um pouco de receio, mas comecei a dar uns palpites, ele aceitou e colocou e pôs em prática na quadrilha. No ano seguinte, em 2006, o neto do Ari, que desenvolvia muitas coisas para a quadrilha, ele teve que se afastar, teve que ir embora da cidade. E ele me chamou e pediu que eu ficasse à frente junto com os outros meninos. Na época, até então, eu só era apenas um brincante, apenas dançava. E aí ele me chamou, eu aceitei o desafio. Só que eu tinha muito receio de falar em público, vergonha. E aí eu comecei a desenvolver todas as ideias para a quadrilha no ano de 2006, só que eu chamava o Robertinho. Aí eu dizia pro Roberto, explicava tudo, ele ficava expondo para os meninos. Eu idealizava e ele falava com toda a quadrilha. Aí ele falava errado, eu chamava ele em particular, eu não falava em público, porque eu tinha muita vergonha e tinha receio de como o pessoal ia me tratar, porque eu estava até ali só como brincante. E assim aconteceu, assim eu comecei a ficar à frente da Explode Coração, e assim foi por 2006, 2007, 2008 e estou aqui hoje em 2024 ainda como diretor, brincante e diretor da quadrilha. Bem, lembrar da Explode nesse período, nesse início, ele é bem marcante. A Explode, por exemplo, em 2004, eu lembro que eu ganhei 1 metro de tecido para fazer a camisa. Calça, cada um por si, tênis, cada um por si também. A gente dançava tanto, lembro de uma vez que a gente dançou na Beira Rio, que de tanto bater palma, minhas mãos saíram sangue de tanto bater palma. Mas aquilo era uma brincadeira maravilhosa, sempre foi. Então, e a Explode, a gente sempre viveu de muitos sonhos.
E no decorrer dessa caminhada, dessa história, eu aprendi que para a gente viver o que a gente quer, antes a gente precisa viver o que a gente precisa viver, o que é necessário para chegar onde a gente sonha. Até então a gente tinha sonho, começamos a sonhar a ser campeão no Intermunicipal de Afonso Cunha. E foi por etapas, o tempo ele foi muito detalhista com a Explode Coração. A gente não chegou e ganhou. A gente participou em 2007, ficamos em terceiro lugar, 2008 em segundo, 2009 a gente ganhou o título de primeiro lugar no Intermunicipal de Afonso Cunha. A partir de então a gente começou a sonhar em ser a melhor quadrilha do estado do Maranhão. Até então parecia impossível, né? Uma quadrilha do interior do estado, onde temos grandes potências no Maranhão de quadrilhas juninas com cidades bem maiores e quadrilhas maiores consequentemente também. A gente passou a sonhar. Conhecemos então o Jonathan Polaro em 2013, na época presidente da Federação das Quadrilhas Juninas do Maranhão, nos convidou para participar, né? E a gente se inscreveu. A gente começou a fazer parte da federação. Logo mais eu conto. E assim, a quadrilha, a Explode Coração, para mim, ela marca a minha história de vida, metade da minha história de vida. Entrei em 2004, estamos em 2024, são 20 anos de história dentro da Explode. E ela marca metade da minha vida em vários quesitos. Foi na Explode que eu conquistei grandes amizades, perdi o medo de me expor, de falar em público, comecei a aprendi a liderar um grupo de pessoas. E a Explode, ela nunca a Explode nunca foi motivo para me deixar de fazer outras coisas. Sempre tive tempo para sair com outras pessoas. Quando eu entrei, eu estudava o ensino fundamental. Terminei o ensino médio, dançando quadrilha também. Me formei, já sou formado em Física pela Universidade Estadual do Maranhão. E mesmo assim estudava, me formei e dançando quadrilha. Hoje estou na minha segunda formação, que é Administração, e pelo IFMA, e continuo dançando quadrilha. Então assim, dançar quadrilha, dançar na Explode Coração, não quer dizer que você é vagabundo, que você não tem o que fazer, que você não pode estudar. Tudo são questão de prioridades. Se você quer, você consegue se organizar. E foi isso que eu fiz no decorrer de todo esse tempo. Sempre amei dançar na Explode, amo a Explode Coração, dou sangue pela Explode. Eu, juntamente com o restante da diretoria e o grupo no geral, a gente dá o sangue. Faz de tudo para manter essa cultura viva. De figurinos que a gente teve, poucos tecidos, poucos metros de tecido que a gente tinha para fazer uma roupa, né? Mas a gente nunca deixou de dançar, de fazer nossa arte, como a gente sonhava, como a gente queria. Apesar das lutas, dos empecilhos que estavam à nossa frente, a gente nunca deixou de lutar e de correr atrás. 2005, 2006, 2007, 2008 até 2008 a gente não tinha um apoio da gestão, de nenhum empresário. A partir de 2009 a gente passou a ter a credibilidade e o apoio da gestão atual da nossa cidade, na época Flávio Furtado, que nos patrocinou e nos confiou um valor que nunca tinha sido confiado àquele grupo de jovens sonhador, né? Que até então para muitos era loucura fazer aquilo, sonhar com aquilo, de fazer aquela quadrilha. E daí então ele passou a ser um grande amigo, um grande patrocinador, e a Explode começou a construir coisas que a gente sonhava e antes a gente não podia. E aí começamos então a conquistar mais títulos, né? Através das ideias e através de pôr em prática. 2013, quando a gente se inscreveu na federação, e daí então de 2006 até então eu continuava na diretoria. 2013 eu convidei uma amiga minha, que na época não participava de outro grupo cultural, a Edmara, que hoje é nossa presidente. Convidei ela para me ajudar na organização da quadrilha. E ela entrou. Ela disse: Dominguinhos, eu aceito, eu não vou dançar,
mas eu ajudo a organizar. Ela entrou, mas ela não se conteve. Na primeira encontro que nós tivemos com a quadrilha, ela já começou a ensaiar. E em 2013, Edmara era apenas para me ajudar a organizar. Edmara entrou e já passou a ser da organização da quadrilha. Em 2014 já se tornou a presidente do Grupo Cultural Explode Coração, né? E aí em 2014 foi a primeira vez que a Explode participou do Festival Estadual do Maranhão. E como eu disse, a nossa história, o tempo ele foi muito detalhista com a gente. Em 2014 nós participamos do primeiro estadual e já ficamos em terceiro lugar. Em 2015 nós conquistamos o título de segunda melhor quadrilha do estado e fomos representar nosso estado em Maceió, Alagoas, no Nordestão de quadrilhas juninas. Nós fomos a primeira quadrilha junina do estado do Maranhão a participar do festival em Brasília, que foi o maior festival do Cerrado, que é o Arraiá Brasil. Antes nunca uma quadrilha do estado do Maranhão tinha participado, a Explode foi a primeira, com muitas lutas a gente conseguiu chegar lá em 2014. E em 2016 a gente conquistou o título tão sonhado de ser a melhor quadrilha do estado do Maranhão. Esse é o nosso troféu. Diante de muitas quadrilhas, muitas potências, temos inúmeras quadrilhas maravilhosas no estado, onde até o título muitas pessoas duvidaram, desacreditaram que nós não tínhamos merecido. Mas em 2017 a Explode chegou na final do estadual e nós conseguimos novamente o título de melhor quadrilha do estado do Maranhão, né? Dando assim, batendo o martelo sim e dando mais credibilidade ainda ao nosso título de 2016. 2018 não diferente, Explode Coração se consagrou novamente a melhor quadrilha do estado, e 2019 também. Sendo assim, nós somos tetracampeão. Hoje nós carregamos o título de tetracampeão maranhense do estado do Maranhão de 2016 a 2019. E eu trago no peito, eu trago na alma muito orgulho de toda a história da Explode, porque a gente traz na nossa história muita garra, muita determinação, muita força de vontade. A Explode ela é feita disso, ela é feita de sonhos, mas ela nunca foi um sonho sozinho, foi sonhos sonhado por várias pessoas que acreditaram, lutaram, e nesse caminho houve muitos choros, muita alegria, mas também teve muito choro, porque a gente, quando um sonho ele não se realiza tão facilmente, e foi da mesma forma com a Explode, mas tudo é muito, muito gratificante, toda a nossa história que a gente carrega até hoje. E a Explode ela se mantém viva dentro da nossa cultura aqui municipal de Duque Bacelar. Nós temos hoje 38 anos de história. Nasceu de um grupo da igreja, que era Junac, que se manteve com esse nome até 2008. A partir de 2009 começamos a utilizar o nome de Explode Coração. E daí então a gente traz essa luta, essa força, esse desejo de mostrar a cultura e levar a nossa arte por todo o Brasil. Hoje a Explode ela é conhecida não só em Duque Bacelar, não só no estado do Maranhão, ela é conhecida nacionalmente. Hoje a gente recebe convites, assim como foi no ano de 2023, recebemos o convite para representar o estado na maior marcha, na Marcha das Margaridas, lá no Distrito Federal, em Brasília. E assim a gente vem trazendo esse legado até hoje, e sonhamos em mantê-la viva por muitos e muitos mais anos. Se tornando conhecida em âmbito nacional, valorizando a história e identidade do seu povo e de sua cidade natal, foram tetracampeã estadual. O primeiro contato com a Explode Coração, na então Junac, creio que foi desde a minha concepção no ventre da minha mãe, né? Eu sou de fevereiro, quem nasce em fevereiro geralmente é produzido em junho. Mas Tássio Lima, meu primeiro contato já foi ali em 97, 98, quando eu acompanhava minha mãe e os meninos da quadrilha do Junac nas viagens, né, mais próximas com a quadrilha, que era Buriti, nos arraiais aqui do Bacelar, do Seu Salvador. E o meu sonho na época, inclusive, era ir um lugar que a quadrilha sempre dançava, era no Belém.
mas nunca deixar por conta de um acontecido que teve na época. E ali eu sempre tive a vontade de dançar, porque eu via aquelas pessoas e era uma diversão muito grande. O Robertinho tinha a Graça, né? A Graça Balduino, a Helenária, a Francisco. Aí eu via aquela diversão e eu sempre, um dia eu vou dançar na Junac. Até que em 2002 a minha mãe deixou, fez um acordo que se eu não tivesse nota vermelha, que eu fosse para as viagens e não perdesse aula por isso, eu poderia participar. E os ensaios eram meia-noite, muitas vezes na antiga danceteria O Rildão, outras vezes na danceteria Alencar e muitas vezes também na rua, na frente da igreja de São José. E em 2002, dançando com a Ariana Aguiar, a gente dançou, eram os mascotes da quadrilha, eu fazia a 2ª série ainda. E pra mim, a Maria, eu realizei. Então dancei 2002, dancei 2003, dancei 2004, dancei 2005, 2006, em 2007 foi o último ano que eu dancei mesmo, fiz parte do corpo de dança, que foi o ano que eu fui rei da Explode Coração. Então, em Junac. Aí, em 2007 eu dancei e deu uma parada, né? Na parte da dança. Retornando a ter contato novamente com o grupo em 2014. Teve um caos que em 2013 já era para eu ter esse contato, que foi numa viagem para São Bernardo. Acabou que antes da viagem, no mesmo dia, eu caí de moto, não fui para a viagem e não deu certo. Mas em 2014, eu acompanhando como apoio moral ali do grupo, fui para Santa Quitéria, fui para Brasília e na volta de Brasília eu já fui convidado pelos meninos a fazerem parte do grupo da Explode Coração, já como Explode Coração. E em 2015, mas não entrei mais como bailarino, né? Eu já entrei como produtor. Já produzi o tema, foi o meu primeiro tema produzido para Explode Coração, onde São João nos levou. E foi com esse tema que nós chegamos no 2º colocado, né? Já foi a segunda vez que a Explode Coração teve uma premiação assim de grande valor, né? Que foi a 2ª colocação no estadual de quadrilha junina, que nós fomos representar o estado de Maceió. E depois daí até hoje, 2016, 17, 18, fomos campeões estaduais 4 anos, com temas produzidos por mim, né? E é uma coisa que a gente não consegue largar, a gente tem como um legado. Veio dos nossos, da minha mãe no caso, mas era minha mãe, nossos tios, né? E hoje a gente faz parte com sobrinhos e é o nome da família que a gente carrega. Junac Explode Coração. Eu sou Dinho Ellis, então a minha afinidade com a quadrilha já vem mesmo desde do pré, né? Depois do pré-escolar. E em 2009, por uma curiosidade partindo da minha mãe, né? Ela foi no ensaio, ela gostou. Aí ela pediu que eu e meu irmão também fosse um outro dia. Visitei, né? E a partir dessa visita eu já comecei a ensaiar. Em 2009 foi quando o grupo, né, que ainda era Junac, começou a conquistar os pequenos festivais. E continuei em 2012, já tive a minha primeira coreografia, né, para o grupo, assinada por mim. Em 2013 já foi outras mais. E em 2014 eu me fixaram como coreógrafo oficial do grupo. Em 2014 foi quando o grupo começou, que já era Explode Coração, né? A gente entrou no pódio
da quadrilha do estado do Maranhão e a gente foi representar o nosso município de Duque Bacelar e o nosso estado no Arraiá Brasil, em Brasília. Aí a gente deu continuidade aos trabalhos, né? Eu continuando sendo coreógrafo oficial. Em 2015 a gente subiu ainda mais o pódio para o segundo lugar e fomos representar mais uma vez o nosso município e levamos a bandeira do nosso estado para o Arraial Nordestão, né, da UNEG, em Alagoas. Em 2016 fomos campeã, né, estadual, e onde a gente foi representar mais uma vez o nosso município, o estado do Maranhão, em Belém, no Pará. 2017 conseguimos mais uma vez se manter no pódio de primeiro lugar e fomos para Tocantins, representando mais uma vez o nosso município, o nosso estado. 2018 eu não dancei no grupo, só fiz algumas participações, mas continuei sendo o coreógrafo oficial do grupo e mais uma vez conquistamos, né, o tetra campeã. 2018 continuamos no pódio e por questões de logística do festival que a gente iria para Brasília, infelizmente não aconteceu, né, que a nossa ida. E em 2019 a gente se manteve no pódio e conquistamos o tetra campeã, né, estadual consecutivo e fomos para Paraíba, Santa Rita. E com esse mundo que a Explode Coração abriu para mim, que é o mundo cultural da parte de produção temática, em 2015, eu fiquei conhecido tanto no estado do Maranhão, fazendo parte da diretoria da Federação de Quadrilha Junina do estado, como ainda hoje a gente ocupa cargos na diretoria. E em 2016 me revelou ali um diretor da quadrilha do estado do Piauí, Aluado São João, seu Edilson, na época me convidou para fazer parte do grupo, no qual eu participei até 2020. Eu participei até 2020. E lá também a gente conseguiu títulos pelo estado do Piauí também. O Globo Nordeste, que é o principal do Campeonato Junino. Hoje eu ainda sou, em 2024, ainda sou o único maranhense com título de Globo Nordeste. E títulos nacionais, então isso para mim eu devo a Explode Coração, porque o mundo cultural, as criações que saíam para os outros grupos que eu prestei algum trabalho, até mesmo da assessoria para o estado do Pernambuco, da Paraíba, para o Ceará, a inspiração para aquilo era o que a gente tinha aqui dentro. Eu levava para os outros grupos o que a gente tirava da essência do bacelarense, da essência da Explode Coração. O que é Explode Coração, que apesar de sair, o que era da minha parte, apesar de sair da minha cabeça, vinha da energia, vinha da socialização de todos que fazem parte do grupo. E era isso que eu tenho orgulho demais e sou grato por todo o movimento do Piauí, do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Maranhão também. Sou grato por ter acolhido e ter dado certo que eu pude contribuir da energia da Explode Coração. O segredo do tempo da Explode Coração a determinação e a vontade de fazer. Quando a Explode Coração bota o peito no lugar, entra o corpo inteiro. De todas as histórias, de todas as lutas que marcam a Explode Coração, tem uma que eu quero contar para vocês, que jamais vou esquecer, e quem viveu isso não vai esquecer, algo engraçado. Foi no ano de 2004, primeiro ano que eu dancei na quadrilha.
E aí o Enio, um colega meu que também morava no meu bairro, meu colega de infância, também entrou na quadrilha. Bom, nós nunca tínhamos transporte para viajar, a gente dependia de patrocínios e pedia à prefeitura. Eu sei que a gente foi dançar na zona rural da nossa cidade e o ônibus foi deixar a gente pro Arraiá, aí voltou para pegar os alunos e deixar os alunos na escola e depois aqui ia voltar para pegar a quadrilha. Bom, dançamos e ficamos aguardando até meia-noite o ônibus voltar na zona rural para nos pegar e trazer de volta para casa, pegar toda a quadrilha. Enquanto a gente aguardava o ônibus chegar, nós ficamos os brincantes da quadrilha ali deitados no campo. O Arraiá já tinha terminado, as pessoas já tinham ido para suas casas, só tava a quadrilha lá. Quando o ônibus chega, todo mundo eufórico, querendo ir para casa, todo mundo corre para dentro do ônibus. Eu também fiz a mesma coisa, entrei, vim para casa, cheguei em casa, fui dormir. Quando eu acordo, a gente sabe, a mãe do Enio chega procurando por ele na minha casa, onde é que ele tinha ficado e ninguém sabia do Enio. O que acontece? Naquela euforia de todos irem para casa, o Enio estava dormindo no meio do campo. E o Enio ficou lá sozinho no meio do campo, na zona rural, dormindo. E aí ele acordou na madrugada, sozinho, e ficou gritando e pedindo socorro e chorando. As pessoas da zona do povoado acordaram e foram que pegaram e levaram ele para casa, ele chorando e dizendo que era da quadrilha. Aí esperaram o dia amanhecer e que trouxeram ele de volta para casa. Então o Enio, ele não saiu da quadrilha nessa época, era 2004, todo mundo apenas só riu da situação. A mãe dele ficou um pouco chateada, mas não o tirou da quadrilha. Mas se fosse nos dias atuais, eu acho que hoje a gente responderia um processo se fosse acontecesse uma fatalidade dessa, porque a sociedade está aí para nos julgar, né? Mas na época todo mundo só riu, achou engraçada a situação. Ele ficou desesperado, não tinha ninguém, Ronaldo, lá no cercado. Lá no cercado, aí ficou chorando. Aí a Salete, que mora aqui, a Salete já trabalhava lá. Aí na casa acordaram. Eu sei que as casas acordaram, aí foi que acudiram ele, aí lembraram que a Salete, que era daqui da Vargem Redonda, ele contou a história dele, aí foi que ela foi lá, botou ele para dormir na casa dela e no outro dia de manhã trouxe ele. A sensação que eu tenho é de dever cumprido, né, para o grupo. São realizações, são sonhos, desejos e vontades. E a gente conquistou tudo isso com muito trabalho árduo, entendeu? Com dificuldades também. E foi com essas dificuldades que a gente aprendeu a evoluir, que a gente aprendeu também a crescer, né? Porque foi cruzando uma dificuldade com a outra que a gente teve forças para continuar, para ser resistente, né? Porque a gente não desiste. Para ser resistente, a gente conseguir chegar onde chegou. E assim, onde o grupo chegou hoje, né? Que é a Explode Coração, e se resultou também de um trabalho de muita pesquisa, um apoio grandemente da presidente hoje do grupo, Edmara Miranda, ao Tasso, que é projetista, que com muita pressão também, né, de mim para ele e dele para mim, a gente foi pesquisando, a gente foi recebendo informações, faz assim, vai por esse caminho. Foi aí que me fez eu chegar onde o grupo já chegou, né, com tantos pódios. Para falar assim da evolução pessoal, né, do que eu aprendi, os desejos, o que eu tenho hoje, assim, comigo, o maior desejo, a maior satisfação é a gratidão, porque dentro de um grupo é uma pessoa completando a outra, uma cabeça com um pensamento, outro já diferente, e a gente sempre busca assim os melhores, os pensamentos mais positivos para dentro do grupo. E assim, partindo desses desejos, desses ensinamentos e aprendizados, com a minha contribuição coreográfica para o grupo, eu já fiz outros, né? Aqui dentro mesmo do estado do Maranhão.
E ainda tem procuras, mas a minha prioridade sempre vai ser para Explode Coração, por mais que tenha. E só gratidão mesmo, entendeu? Quanto ao desejo pessoal. E tudo isso faz o grupo ser o que é. E assim o segredo do tempo permanece vivo nas mãos das mães, dos pais, dos avós, tios e sobrinhos, dos filhos de Duque Bacelar, que continuam a manter a nossa arte viva na nossa história de geração em geração. E como está hoje, de Junac a Explode Coração.